Existe lá o camandele prosetema. Jesus Christ. O camandele prosetema. Vamos lá juntos. Bora. O meu melhor amigo é. Não tem outro. Vai lá, meu melhor amigo. Só mais uma vez, vai lá. Meu melhor amigo é. Jesus Christ. Quando todo mundo vai, ele fica. Quando já não tem saída, ele me guia. Quando eu duvido de mim, ele acredita. Vamos compartilhar. Deus seja louvado. Estamos aqui conectados porque tem uma palavra para só, uma palavra pela vida de muita gente. Deus abençoa, homem de Deus, o meu querido profeta Dr. Emi, o filho amado do Pai, que faça orgulho do Pai na Europa. Deus abençoa. Deus é fiel, Deus é fiel. Ele é fiel. Deus é fiel. Ei, camande, não é como não. Oh, não é como homem. Vamos compartilhar o vídeo, compartilha. Vamos compartilhar, a glória de Deus vai se manifestar. Deus colocou uma palavra na minha boca. Deus abençoa, que Dieu bénisse mon grand frère Blanchard Tondo. Deus abençoa o meu irmão, o grande doutor Mardoché. Que Dieu bénisse doutor Mardoché. Deus abençoa meu filho, o apóstolo Njuzi Vicente. Deus abençoa minha filha Simeone, minha. Deus abençoa a patriarca Augustino Francisco, meu filho. Vamos compartilhar. Eu tenho uma palavra que Deus colocou dentro do meu espírito. Oh, meu filho, conectado na província do Jai, em Banza Congo, que bom. E a manifesta onde você está conectado, mostra onde você está conectado. Escreva onde você está conectado, fala estou conectado no lugar X, escreve que eu suis connecté quelque part. Deus abençoe minha filha, a divina Persília. Eu disse que tem uma palavra, meu Deus, tem uma palavra que Deus colocou no meu espírito pela vida de uma pessoa. Já estou sentindo horror, uma fruta. Deus abençoe Fernando, Sebastião. Deus abençoa. Não é como os homens. Deus abençoa a serva de Deus, levita Nairi. Esse canção é muito poderoso. A pessoa que tem Espírito sente. Les gens qui ont l'esprit peuvent sentir quand quelque chose communique quelque chose. Ok. Vamos compartilhar. Escreve lá embaixo aonde você está conectado nesse vídeo. Aonde você está me seguir, aonde Deus abençoa a pessoa que está em Luanda. Deus abençoa, oh, graça, Deus abençoa, graça, maestro, onde você está. Deus abençoa, filho da oração. Deus abençoa em Cacoaco. Uau! Hey! Jesus está lá. My God!
Samuel Ferreira, Ororo, simple Ororo, simple Ororo, Ororo para simple Ororo, nunca vai parar. Azeite na cabeça não vai parar. Manifesta, compartilha, compartilha. Eu disse, Deus colocou uma revelação muito forte. O homem de Deus, Dr. Bula Emi, está em Paris, conectado em Paris. Aleluia, na França. Que bênção de receber a pessoa que está na França, a pessoa que está em Canadá, a pessoa que está em Angola, precisamente. E como Bengo, Zango, minha terra, minha nova terra. Que bênção, aleluia. Francisco Milagre, Deus abençoe a tua vida, Francisco Milagre. Oh meu Deus, tem uma palavra. Où est les gens de français, les gens qui parlent français? Je ne vois pas, vous n'êtes pas là. Si vous êtes là, réagissez. Je serai obligé aussi de parler français pour donner l'équilibre. Se a pessoa que fala francês conectado, você pode manifestar. Quem fala francês, celui qui parle français et qui en français, ça peut me pousser de mettre l'équilibre dans la révélation, de toucher la dimension française, de parler français et de parler português. Deus abençoe a grande homem de Deus, José Marco, grande homem de Deus. No mês de setembro eu estarei em Luanda. Estarei de novo em Luanda. Eu acredito que vou passar na igreja do meu querido José Marco. Deus abençoe você que está conectado. E estou deixando esse momento na mão do Senhor. Uma palavra. Não vou levar muito tempo, apesar do o peso da palavra e a fonte da revelação dessa palavra, a profundeza dessa revelação é muito forte, mas não vou levar muito tempo. Primeira parte, vou tentar falar somente 30 minutos, 25 minutos já, vai ajudar bastante. Que Dieu bénisse les gens qui parlent français. Je disais ceci, je ferai un effort d'être équilibre entre les gens qui parlent français et les gens qui parlent portugais. Donc si les francophones sont là, il faut toujours réagir. Cela va me pousser d'utiliser aussi français pour mettre l'équilibre. Estou dizendo, Deus abençoe Maria Kisanga. Deus abençoe a tua vida onde você se encontra. Deus abençoe a tua vida. Deus seja louvado. Ouve, o versículo que nós vamos compartilhar nesse momento. Eu falei na predicação, vamos tocar sobre a revelação do livro do Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1. Alguém me ajuda? Escreve lá embaixo, Mateus capítulo 1. Quem tem capacidade de colocar mesmo a escritura, do jeito que está escrito no livro do Mateus capítulo 1, estou aqui para ver isso. Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, Mateus capítulo 1, primeiro versículo, Espírito Santo controla esse trabalho, abençoa a vida, conecta o destino de cada pessoa que vai me ouvindo. Deus abençoa meu filho Cláudio Apóstolo. Alguém me ajuda? Je suis en train de parler du livre de Matthieu chapitre 1, comme j'avais publié, que je vais toucher la dimension du livre de Matthieu. Estou tocando a dimensão do livro. Oh my God, o meu espírito já está em cima. Ok, Mateus capítulo 1, o primeiro versículo, a Bíblia diz a genealogia do nosso Senhor Jesus, o filho do David e o filho de Abraão. A genealogia, a palavra genealogia quer dizer a Gênesis, quer dizer o início, aonde vem o Senhor Jesus. A Bíblia diz a genealogia do nosso Senhor Jesus, o filho de Abraão, o filho do David. Deus controla esse momento. Presta atenção, vou colocar essa revelação com parte para ajudar todo mundo para entender uma coisa. Escreve lá embaixo, estou conectado nessa unção. Escreve lá embaixo, estou conectado nessa unção. Eu quero ver uma pessoa escrever lá embaixo, eu estou conectado nessa unção. Você está conectado? Alguém me escreve, alguém escreve uma palavra, diga lá embaixo, escreve, estou conectado nessa unção, estou conectado nesse poder, porque há um poder, a boca, quando você ouve,
excita teu espírito. A Bíblia diz, quando ele estava falando, eu senti um espírito, entrou dentro do meu espírito. Quer dizer, a pessoa que Deus usa a boca, quando começa só falando, ele comunica o espírito no corpo da pessoa. Por isso estou dizendo, uma pessoa tem que escrever, estou conectado com esse unção, porque tem uma unção, dessa pessoa, Samuel Ferreira, Deus abençoe Maria Kisanga. Alguém escreve Caleb, futuro profeta. Deus abençoe o profeta Caleb. Escreve lá embaixo, estou conectado nessa unção. Porque há unção na minha boca, há unção, há dimensão da unção. Está a lista, na outra versão está escrito, está a lista do antepassado de Jesus Cristo, descendente de David, e que era descendente de Abraão. Oh, Mahanda, Socori Brazé. O meu filho divino profeta Sebastião Pascoal está conectado, ele é o general. Em mês de setembro eu vou voltar em Luanda, prepara já. Você é general do Kwanzaa Norte. O pai vai vir lá para ungir e estabelecer você como general. Ouve, presta atenção. Normalmente, a Bíblia que nós lemos tem duas partes. A primeira parte que nós chamamos Antigo Testamento, a segunda parte é Novo Testamento. Quer dizendo, Antigo Testamento conta os eventos passados e o Novo Testamento, a intenção de contar as coisas novas. As coisas novas. Quer dizer, uma pessoa tem que passar na dimensão do Antigo Testamento para atingir a dimensão do Novo Testamento. É normal. Quer dizer, se não era isso, a Bíblia poderia ser esse conjunto de tudo. Não poderia escrever Antigo Testamento e Novo Testamento. A expressão mostra somente que a pessoa tem que sair numa dimensão para atingir outra dimensão. É isso a minha intenção para você. E o livro do Mateus é considerável como a porta de acesso para atingir a dimensão que chamamos Novo Testamento. Quer dizer, quando você fala do Novo Testamento, a porta é Mateus. Quer dizer, Mateus é uma porta da transição para a pessoa atingir a dimensão Novo Testamento. Quer dizer, ninguém pode entrar no Novo Testamento, segundo a repartição da Bíblia, sem encontrar Mateus. Quer dizer, Mateus é uma porta. Mateus é uma porta. Meu Deus do céu. Quer dizer, há três coisas que você não pode esquecendo para atingir, para entrar, para ter acesso na dimensão que chamamos o Novo Testamento. Porque se você tem Antigo, tem também Novo. Essas três coisas são ligadas na porta que chamamos Mateus. A primeira coisa, ninguém pode entrar no Novo Testamento se a pessoa não encontra o Deus revelado no livro de Mateus. Porque cada livro da Bíblia tem um Deus revelado. Cada livro da Bíblia tem Deus revelado. O Deus revelado no livro do João não é Deus revelado, não é a mesma dimensão da revelação de Deus no livro do Marcos. É mesmo Deus, mas tem multidimensional. Quer dizer, a dimensão que João revelou de Deus, Jesus, é a dimensão de águia. Não a mesma dimensão que Lucas tocou para revelar Jesus. Lucas revelou Jesus na dimensão da terra como dimensão do homem. Mas Mateus, oh meu Deus, je vois les gens de français sont là. Je vais commencer à traduire, ne t'inquiète pas. Écrivez seulement que nous sommes là, nous sommes connectés. Je serai obligé de parler aussi français pour donner l'équilibre. Je suis en train de parler de la dimension du Nouveau Testament. Pour que tenha coisas, meu Deus, me dá palavra, porque tem coisas para falar. Tem coisa que está subindo dentro do meu espírito para compartilhar. Quer dizendo, você não pode entrar numa dimensão sem encontrar a porta. Você não pode entrar na dimensão que chamamos o Novo Testamento se você não encontra a porta chamada Mateus. Quer dizer, a primeira coisa, você tem que descobrir a revelação de Deus escondida no livro de Mateus. Porque a revelação de Deus escondida no livro de Mateus, essa revelação que nos dá acesso para entrar no Novo Testamento. Oh meu Deus, que Deus benisse Kwame, Victoire Kwame, que Dieu te bénisse, la prophétesse évangéliste. Il me suit déjà à partir de Côte d'Ivoire. Je vais parler français aussi pour donner l'équilibre. Mais permets-moi d'abord de parler un peu en portugais, donner l'image de la prédication. Après, je vais me descendre. Partagez, s'il vous plaît. Compartilha. Hein? Meu filho, vencedor. Compartilha. O pai está aqui, está falando.
Compartilha, fala comigo, você que está me escutando, escreve lá embaixo, a dimensão do Mateus é uma porta. É uma dimensão do Mateus, é uma porta. Quer dizer, a revelação do Deus do Mateus me dá um acesso no Novo Testamento, no Novas Coisas. Há muita gente ainda não tem uma revelação do Deus escrito no livro do Mateus, por isso a pessoa está parada. Deus abençoa o meu filho, Deus abençoa o apóstolo David Kiala, Deus abençoa Anselmo Raimundo, Deus abençoa o anjo Rafael, Deus abençoa que a graça e o poder de Deus seja dado. Estou falando do mistério que está escrito no livro do Mateus capítulo 1, versículo 1. Mas antes de tocar essa coisa, eu queria dizer na pessoa, são 3 coisas que você não pode esquecer. A primeira coisa, ninguém entra na outra dimensão sem descobrir a porta. Toda dimensão tem porta. Se você nunca descobrir a porta, nunca vai atingir essa dimensão. Por isso muita gente está operando com Deus, mas numa dimensão. Ele pensa que essa dimensão é a última dimensão. Não, Deus tem mais dimensão para você. Eu disse, Deus tem mais dimensão para você. Mas isso não depende de Deus, depende da tua revelação de Deus dessa dimensão. Porque cada dimensão há Deus. Meu Deus. Se você ler, por exemplo, o livro do Gênesis capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz, no início Deus criou. Não está vendo que Deus criou? Por que o verbo criou está perto de Deus? Porque Deus que está revelando é Elohim. Elohim cria. Se a Bíblia falava sobre, por exemplo, no início, Jeová, Rafa, o versículo, a palavra que vai vir depois não vai ser criou, vai ser curou. Porque Rafa não cria, mas Rafa cura. Se oh meu Deus, estou sentindo unção na minha boca. Se no início era o início, Jeová Jireh, a palavra que vem depois não vai ser curar, não vai ser criar, vai ser que está ligado na pessoa de Deus que chamamos Jeová Jireh. Quer dizendo, oh meu Deus, que compartilha, compartilha, compartilha. Eu estou dizendo, cada dimensão que você quer atingir com Deus depende da revelação de Deus dessa dimensão. Deus é o único Deus, mas Deus que é o único é multidimensional. Quer dizer, ninguém pode entrar na dimensão do Novo Testamento sem encontrar o Mateus. E ninguém pode encontrar Mateus e entrar na porta que chamamos Mateus se não tem uma revelação do Deus do Mateus. O Deus do Mateus é diferente do Deus do Marcos. É mesmo Deus, mas na dimensão do Mateus é outra dimensão. É a mesma coisa, Elohim não pode ir no Egito. Elohim não se revela com Moisés, Elohim se revela na nossa criação. Mas quando Moisés pergunta qual é seu nome, essa dimensão de lutar contra o Egito não é a dimensão do Elohim, é a dimensão do Yahweh. Tem que entender, Deus é único, mas Deus tem dimensão. A minha oração é que Deus se abra teus olhos espirituais para descobrir o Deus da dimensão que você quer atingir. Calama, recebe essa dimensão em nome de Jesus. Eu repito de novo, que Deus abre os teus olhos, que você descobre o Deus da dimensão que você quer atingir. Quem fala amém, seja conectado com isso. Eu declaro, quem fala amém, seja conectado com isso. Escreve lá embaixo, Senhor, ajuda-me a descobrir o Deus da minha dimensão. Cada dimensão tem Deus. Deus abençoa a serva de Deus, Sandra. A profetiza, Deus abençoe onde você se encontra. Cada dimensão tem Deus, cada dimensão tem Deus. A dimensão que você está operando não é suficiente, não é totalmente tudo, não. Quer dizer, há mais dimensão, mas depende da revelação da porta ou de Deus dessa dimensão. Por exemplo, o Deus do Mateus é o Senhor, porque a dimensão do Mateus é a revelação do Jesus como rei, é a revelação do rei. A revelação do rei, aqui no Mateus, Jesus é rei, por isso Mateus fala muito do rei do céu, porque ele revela Jesus como rei. Quer dizer, ninguém pode entrar na outra dimensão, sair no Antigo Testamento para entrar no Novo Testamento sem reconhecer Jesus como Senhor, porque a salvação, a porta da salvação, porque o Novo Testamento trata sobre a salvação, e a porta da salvação é reconhecer o Senhor, não tem outra maneira para ter salvo, é reconhecer o Senhor, porque a Bíblia diz
quem reconhece o Senhor Jesus será salvo. Quer dizer, a porta da dimensão do Mateus, a primeira coisa que você tem que saber é Deus, Jesus, na dimensão do Mateus, Ele é o Rei, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, quer dizer, Ele é o Senhor. A segunda coisa, você não pode esquecendo, é muito forte, na porta do Mateus, não somente Ele é o Senhor, mas a segunda coisa, você não pode encontrar o Senhor sem receber uma coisa. Toda pessoa que reconhece que Ele é o Senhor recebe, porque reconhecer o Senhor se chama adoração, e não existe adoração sem pago. A toda adoração tem remuneração. Satanás diz no livro de Mateus capítulo 4, ele falou com o Senhor Jesus, se ajoelha perante mim, eu te darei. Quer dizendo, ninguém pode adorar sem receber. A dimensão da adoração é ligada com uma recompensa. Porque você reconheceu Ele como Senhor, Ele te dá uma coisa. Por isso a palavra Mateus significa o dom de Deus, o dom de Deus, o presente de Deus. Calamande, é a minha oração, que Deus te facilita, não somente o cachê, não somente você descobre que Ele é o Senhor, mas você recebe algo, porque ninguém encontra o Senhor e volta mal banana. Pergunta a Tamar, ela encontrou Judá, voltou com gravidez. Você não pode encontrar esse homem voltando sem a semente. Reconhece o Senhor significa adora, adoração, e adoração paga. Obrigado. Não existe adoração sem salário. Aonde tem adoração tem salário. Onde tem adoração tem coisa. Por isso Mateus significa o presente de Deus. Quando você encontra a dimensão Mateus, você se torna Mateus, você se torna o presente, porque Deus te deu uma coisa. Você recebe uma coisa na mão do Senhor. Isso é forte, isso é forte. E a terceira coisa que você não pode esquecendo, na dimensão da porta da entrada, toda pessoa que opera na dimensão como o rei, que recebe uma coisa no rei, recebe também o campo, recebe o terreno, recebe a dimensão da terra, que é onde vai explorar, onde vai trabalhar. Quando você recebe algo na mão do rei, o rei também te dá o campo, o terreno, onde você vai trabalhar. Ninguém recebe algo na parte do rei sem faltando o povo, que se chama o consumador dessa coisa. Quando você recebe a semente de Deus, você também recebe o consumador da coisa que você recebe de Deus. Você não pode receber coisa de Deus e faltando a pessoa que vão amar essa coisa. José recebeu o sonho de Deus, mas o egipciano era o consumidor do que José tinha. Deixa-me te dizendo, se a pessoa não te considera, não lhe culpa, porque há pessoas que vão considerar o que você tem, porque são pessoas que são o teu campo de ação. Recebe essa bênção em nome de Jesus. Onde tem adoração, tem salário. Deus abençoa pela sensibilidade. Ok. Tudo isso que acabei de falar é só para mostrar que existe uma porta que chamamos Mateus. E uma porta para atingir o Novo Testamento. E o primeiro versículo é muito forte. Deus abençoe meu filho apóstolo Macumbani Sebastião. O primeiro versículo é muito forte. A genealogia do nosso Senhor Jesus, o filho de David, o filho de Abraão. Que dizendo, a intenção era simples. Vou explicar e depois vou voltar no versículo. Queria dizer, quando você veja Jesus fazer milagre, quando você veja Jesus fazer grandes coisas, quando você começa a perguntar, mas por que ele está conseguindo fazer isso? A resposta é simples. Porque ele faz parte da genealogia do David e de Abraão. É simples. Vou dar mais outro exemplo. O meu amigo Fanfanta, Deus abençoa aonde você se encontra nesse momento. Presta atenção, vou falar de outra maneira. Normalmente, Jesus veio cá na terra para criar uma nação, né? Que chamamos a igreja, o seu filho. Ok, como Jesus vai conseguir fazer isso? A resposta é simples. Abraão, que foi o pai, ele criou uma nação que chamamos Israel.
De mesma maneira, se o sangue de Jesus, porque a palavra genealogia significa o que é genética, o que circula dentro do sangue. Quer dizer, se no sangue de Jesus o seu antepassado tinha probabilidade, capacidade de criar uma nação, sei que Jesus também tem possibilidade de criar uma nação que se chama igreja. Ele está conseguindo fazer isso porque essas são coisas que está programado dentro do sangue. Ele tem isso no sangue. Meu Deus do céu. Como Jesus vai ser orando como rei? Quando Jesus está andando no livro, a Bíblia diz, quando está entrando em Jerusalém, todo mundo estava gritando rei. Mas é normal, sabe por que ele é rei? Porque no seu sangue genética, ele é o filho do Davi. Quer dizer, tem sangue do rei. O que o Dr. Johnny queria falar agora? Queria falar das coisas que já foi programado. As coisas que já foi configurado. As coisas que já foi programado. Presta atenção. Quando a Bíblia fala de tudo que é genética, quando a Bíblia fala da posteridade, a Bíblia quer dizendo do mesmo sangue essa pessoa são. Segunda coisa, Deus abençoa o meu filho, o general de Deus, Moniz Mateus. Isso que eu dizendo, são pessoas que carregam mesmo sangue, e quando a pessoa carrega mesmo sangue, que eu dizendo, carrega a mesma programação, carrega a mesma informação, carrega mesmo caráter, carrega mesmo comportamento, carrega, oh meu Deus, isso é muito forte. Que Dieu bénisse mon président, le docteur Roger Yao, mon président au niveau de Côte d'Ivoire, de notre grand réseau, que Dieu te bénisse, merci beaucoup mon président, merci beaucoup. Isso que eu dizendo, estou falando das coisas sérias, estou falando das coisas muitíssimo importantes. Quero dizendo, quando a Bíblia diz Jesus faz parte da genealogia do Davi, quer dizendo, no sangue de Jesus, as coisas que já foi programado, não foi programado em Jesus, não, já foi programado no antepassado de Jesus. Quer dizer, já tem coisas que Jesus nasceu com isso, que faz parte da raiz que Jesus tinha. Olha, o grande luta que nós temos é a luta das coisas que já foi programado dentro do nosso sangue. O reinado já faz parte da genética de Jesus. Não é uma coisa nova. Quer dizer, ele é rei porque já está dentro da genética, já está dentro do gene, já está dentro. A pessoa na terra que estamos vivendo, ele não ora muito, não faz muito sacrifício, mas produzir o resultado, isso que eu dizendo, são as coisas que foi já programado no seu sangue. A maioria das coisas que não produzimos, não porque nós queremos, porque já foi programado. Essa é a primeira parte desse ensinamento. Por isso você vai ver, vai dar conta, o Daniel faz parte da tribo do Judá, tribo do rei. Apesar de que a luta acontecer, ele foi em Babilônia, mas estava trabalhando na Palácio Reinado. Sabe por quê? Porque ele tem sangue do rei. Quer dizer, as coisas que vêm na nossa vida são as coisas que correspondem do que foi programado dentro de nós. Eu repito de novo. A maioria das coisas que vêm no nosso caminho são as coisas que já foi programado no nosso sangue. Há um poder dentro do sangue. Há um poder, eu estou repetindo. Há um poder. Essa é a primeira parte. Leva isso nessa dimensão. Para te excitar, para ver mais na segunda parte, terceira parte, como reprogramar o sangue. Há um poder dentro do sangue. Deixa-me falar um pouco sobre a realidade que muita gente não presta atenção. Na criação Deus se formou o homem. Deus se criou o homem. Deus se pegou o homem criado, colocou dentro do homem formado. Essa junção da parte espiritual do homem e da parte física do homem criou a alma. O alma de uma pessoa dá equilíbrio entre o espírito e o corpo. Quer dizer, a alma de uma pessoa tem duas dimensões. A dimensão espírito
a dimensão física. A dimensão física da alma é o sangue. Dimensão espiritual da alma é a consciência. Quer dizendo, o que está no sangue é isso que se produz na nossa consciência. É o que você está na tua consciência, consciência como pensamento, é isso que você está produzindo. Porque a Bíblia diz que o homem é o resultado do seu pensamento. O que você pensa é o que você cria. Meu Deus, meu Deus. Eu estou repetindo. Por isso, você vai dar conta, mesmo erros que Abraão cometeu na vida, só a maioria do seu filho cometeu a mesma coisa. Sabe por quê? Porque foi programado no sangue. Quando Abraão estava mentindo no Egito que Sara não é esposa, o Isaac não estava lá presente. Mas Isaac não seja com isso, foi programado no sangue. Ele também, quando se encontrou com Abimeleque, mentiu de mesma maneira para dizer que Rebeca não é a esposa. Ele completou, ele fez do jeito que o pai fizeste. Quer dizer, já foi programado no sangue. E você vai dar conta, depois de Isaac, o filho dele, Jacó, mentiu de novo. Porque no sangue dele, a mentira é natural. E depois do Jacó, o 10 filho do Jacó, mente Jacó. Mente também José. Quer dizer, já tem isso. A minha oração antes de parar essa pregação, que Deus coloca uma nova coisa, uma nova sistema no teu sangue para produzir um novo resultado. Quando você quer um novo resultado, você tem que programar uma nova coisa no teu sangue. Vou chegar lá, porque isso é a pregação, é isso o ensinamento. Mas já primeiramente eu quero levar a consciência das pessoas. Quando você não entende o poder espiritual da lei genética, você não vai entender o resultado que você está produzindo. Você tem muita capacidade, você tem muita inteligência, você usa muita estratégia, mas você cai na mesma realidade. O problema não é o que você faz, o problema é o que já foi programado. Por isso você vai ver quem controla a mente, controla a alma. Deus abençoe, filho. Presta atenção, presta atenção. Por exemplo, todo exemplo de Abraão. A segunda coisa, você vai dar conta que no sangue de Abraão amava a mulher linda. Sara era linda. Quando Isaac viu Rebeca, ele diz, ele é bonita como minha mãe. Está no sangue, é normal. É bonita como minha mãe. E quando Jacó, a terceira geração, chegou na casa de Labão, viu Raquel, diz, não, essa é bonita. É o problema dele, já ama a mulher bonita, está dentro do sangue. É a mesma coisa se acontece com Judas. Judas já tem sangue que não resiste contra a prostituta. Por isso, ele próprio Judas, quando viu a roupa do Tamar como prostituta, caiu com Tamar. E o filho do Judas, a descendente do Judas, David, quando viu Bexeba numa posição da prostituição, caiu com Bexeba. Para dizendo, o problema não é o que a pessoa pensa fazer, o problema é o que está programado na pessoa. A espiritualidade da lei da genética é muitíssimo importante. Quando você quer mudar as coisas, quer mudar a tua vida, faz nova programação. Isso é muito importante. Nova programação para produzir novas coisas. Você vai ver, por isso, Jesus pode passar todo mundo, mas não pode passar a mulher samaritana. Sabe por quê? Porque Jesus tem sangue do Judas. Não comete. Por que eu estou falando dessas coisas? Porque a Bíblia diz no início, a genealogia do Senhor Jesus. Quer dizendo, dentro de Jesus tinha uma coisa, tinha um sangue, tinha coisa que já foi programado. Está dentro dela, ele não se conhece. Que Deus se faça do jeito que no teu sangue receba uma nova informação. Oh my God. Estou falando com a pessoa que são sensíveis. Que o teu sangue recebe nova informação. Que essa nova informação modifica as coisas. Modifica o resultado. Deus abençoe Francisco Bonga. Modifica as coisas. Oh meu Deus do céu. Há muitos versículos na Bíblia. Por isso você vai ver o pensamento da comunismo. Era quando um pai é
é pedreiro, tem que deixar o filho dele para seguir mesmo o trabalho com o pai. Sabe por quê? Porque o pensamento era, se o pai é professor, o filho também são professor, vão ter capacidade de fazer esse trabalho melhor, porque já está programado no sangue. Não vai ser porque estudou, não, porque já tem isso. Quer dizer, quando o filho segue a opção, o trabalho do pai, vai fazer isso corretamente, porque já está programado. É isso a intenção. Muitos países na Ásia trabalham nessa filosofia. Quando o pai é professor, não, tá bom, vamos deixar seu filho para ser professor, porque vão conseguir fazer isso, porque isso está ligado no sangue. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Isso é muito importante. Por isso você vai ver, muita gente vem em Cristo, muita gente começa a orar, muita gente vai no monte, muita gente, mas o problema, mesmo o resultado, sabe por que é mesmo o resultado? Porque o problema está no sangue. Quando você compara, faz uma comparação da sua vida, da vida do seu pai, mesmo a realidade, o problema não é o pai, o problema é o sangue. Receba uma nova configuração em nome de Jesus. Por isso você vai ver, Jesus tinha muito para dar, mas deu sangue. Jesus tinha muito para dar, mas deu sangue. Jesus tinha muito para dar na terra, mas deu sangue. Jesus tinha muito para dar, estou insistindo, deu sangue. Jesus tinha muito para dar na terra, muito, deu sangue. Porque Jesus sabe, quem controla o sangue controla o destino. Quem controla o sangue de uma pessoa controla o destino. Porque o caráter de uma pessoa está baseado no sangue que ele tem. Olha, a pessoa não é porque ele ora, não pode nem orar, vai produzir mesmo resultado. Vai ser rico porque está no sangue. Vai ser rico, vai ter casamento porque está programado. A pessoa para ter casamento ele tem que lutar, porque o problema do casamento não está programado, não está configurado no sistema do sangue dele. Por isso, na época da lei, ninguém pode se tornar sacerdote se não nascer no família do levita. Sabe por quê? O família já tem programação disso, foi nascido por isso. Quando você tenta fazer isso, você cria uma abominação. Usa querer ajudar a arca de Deus a morrer, porque ele não foi, o sangue dele não foi programado para tocar a arca. Quem toca a arca já foi programado para tocar a arca. A minha oração, Calebro Santema, que Deus se faz de maneira que o sangue que foi derramado na cruz configura o seu sistema do sangue, que o teu sangue receba nova instrução. Vamos se encontrar na segunda parte, onde vou falar como configurar o sangue. Será muito forte, porque é muito importante de configurar o teu sangue. Você quer mudar o sistema do resultado da tua vida, tem que programar o teu sangue. Quem controla o sangue controla o seu destino. Por isso você vai ver, os teus avós já morreram há muito tempo, mas até agora controla o seu destino, porque ele controla o teu sangue. Quando você muda o sangue, você muda o seu destino. Que Deus abençoe. Que Dieu bénisse le ciel ouvert. Vous êtes tellement spécial pour nous. Que Dieu bénisse les gens qui sont connectés avec nous. Eu estou fazendo uma oração para você. Você que crê nessa palavra. Que ainda é possível que você produzir o melhor. Ainda é possível, escreve lá embaixo, ainda é possível. Ainda é possível. Uma nova programação, ainda é possível. Ainda é possível. Que Deus os abençoe. Eu creio nessa palavra. Que o Espírito dessa palavra toque a vossa vida. Recebe. Shalom. A paz do Senhor. Tchau.